Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe destes poder sobre todo o homem, ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me destes do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiaste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, pois deles as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti, e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. Eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, de acordo com o quarto evangelho, o Evangelho de São João, na última ceia, o Senhor Jesus, após apresentar importantíssimos ensinamentos aos seus discípulos, ele se volta ao Pai em oração. É a oração sacerdotal de Jesus que está narrada ali, no capítulo 17 do Evangelho de São João. Ele reza ao Pai. Ele se volta em oração ao Pai, em vista do cumprimento da sua missão, a sua missão como Messias Salvador, esta missão que Jesus realiza em sua Páscoa de morte de cruz e gloriosa ressurreição. Sim, esta é a hora do Senhor, esta é a hora de Jesus, a sua morte de cruz e gloriosa ressurreição. Ao suplicar nesta oração sacerdotal, ao suplicar que como Filho de Deus, ele seja glorificado pelo Pai, no fundo, irmãos e irmãs, Jesus pede ao Pai, suplica ao Pai fidelidade, firmeza, coragem para cumprir sua missão por meio de sua morte de cruz. Quando Jesus pede, Pai, glorifica o teu Filho, ele pede fidelidade, ele pede firmeza, ele pede coragem para cumprir sua missão. A glória de Jesus não tem nada a ver com a glória mundana, não tem nada a ver com a busca mundana de vaidade. A glória de Jesus não tem nada a ver com os privilégios mundanos. A sua glória é servir ao Pai. A glória de Jesus é realizar plenamente a vontade do Pai, levando à humanidade o conhecimento do amor do Pai. Essa é a glória de Jesus.
conduzir toda a humanidade para o conhecimento do amor do Pai. E é dessa forma que o Pai é glorificado. É dessa forma que o Pai é bendito para sempre. É dessa forma, no conhecimento, na experiência do amor do Pai, que a humanidade é salva, porque é por meio de Jesus, nosso único Senhor e Salvador, que nós podemos chegar ao conhecimento do Pai, que nós podemos chegar, que nós podemos fazer a experiência do amor redentor do Pai do céu. Eis a vida eterna. Esta vida em abundância prometida por Jesus àqueles que creem nele como Messias Salvador. Esta vida em abundância que ele, Jesus, conquistou para nós em sua Páscoa de morte e ressurreição. Como nós terminamos de ouvir no Evangelho, é o próprio Jesus que na sua oração sacerdotal diz: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Sim, esta é a vida eterna que todos nós ansiamos, que todos nós desejamos. Crer em Jesus, confiar a nossa vida ao senhorio de Jesus, é fazer a experiência deste conhecimento de salvação, o conhecimento do amor do Pai. Depois de pedir fidelidade ao Pai para cumprir a sua missão, Jesus, ele também suplica ao Pai em sua oração sacerdotal por aqueles que creram em sua palavra, os seus discípulos e todos aqueles que no decorrer dos tempos, no decorrer da história, acreditariam em sua palavra. Ele suplica ao Pai pela fidelidade dos discípulos, das discípulas, de todos aqueles que creram em sua palavra, para quê? Para que também eles pudessem ser fiéis até o fim de suas vidas. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus rezou por cada um de nós. E ele continua a interceder pelo Pai. Uma vez que ele está sentado à direita de Deus, ele continua a interceder ao Pai, para que também nós, nele, sejamos glorificados. Ou seja, para que também nós perseveremos até o fim, sejamos fiéis até o fim de nossas vidas, fiéis à sua palavra de salvação. Fidelidade é guardar a palavra de Jesus em nossa mente, em nosso coração. Fidelidade significa colocar esta palavra de Jesus em prática. E essa palavra, a palavra de Jesus, o seu ensinamento, a sua pessoa, há de nos guardar para a vida eterna. Sim, aqueles que guardam esta palavra de salvação, que é o próprio Jesus, são pela palavra guardados. Esta fidelidade que é testemunhada pelo apóstolo São Paulo, como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do capítulo 20 do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo é um homem que testemunha esta fidelidade de amor a Deus, esta fidelidade de amor ao Evangelho de Jesus. Tanto assim que ele mesmo disse: agora, prisioneiro do Espírito de Deus, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Prisioneiro do Espírito, que linda expressão deste apóstolo de Jesus, deste homem que pela graça de Deus foi fiel até o fim,
mesmo enfrentando muitas dificuldades, tribulações, perseguições, Paulo foi fiel a Jesus até o fim, porque a palavra de Deus o guardou para a vida eterna, porque ele no dia a dia de sua vida guardou e colocou em prática a palavra de Deus. Essa fidelidade é também testemunhada pelo santo sacerdote cuja memória nós, como igreja, celebramos no dia de hoje, São Filipe Neri, o santo da alegria, este homem que tinha um bom humor, justamente porque, pela graça de Deus, ele experimentava a alegria do Senhor. Por isso mesmo, na criatividade do Espírito Santo, São Filipe Neri, ele fundou os oratórios, a começar da cidade de Roma, para que ele pudesse acolher nesses oratórios os jovens, crianças que viviam nas ruas, para dar a essas crianças, a esses adolescentes, a esses jovens, uma verdadeira formação cristã. Vivia na alegria do Senhor, experimentava dia após dia o amor redentor de Deus, e por isso ele se tornava ainda mais alegre no Senhor, servindo esses irmãos e irmãs mais necessitados, dando a essas crianças, a esses jovens, uma experiência deste conhecimento do amor de Deus, e por isso se tornava ainda mais alegre no Senhor. Filipe Neri guardava e colocava em prática a palavra de Deus, e por isso a palavra de Deus o guardou para a eternidade, de modo que hoje celebramos sua memória festiva, este santo da alegria. Irmãos e irmãs, para finalizar esta nossa reflexão, viver na fidelidade do Senhor é se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Nesta semana, nós nos preparamos para celebrar a solenidade de Pentecostes, no próximo domingo. E ontem gostaríamos de lembrar a memória festiva também da publicação de um documento do Papa São João Paulo II. Esse documento que tenho aqui em minhas mãos, a encíclica Utunum Sint, que sejam um. Uma encíclica que João Paulo II dedicou para a temática do diálogo ecumênico. Nesta semana, em preparação para Pentecostes, a igreja, ela vive a semana de oração pela unidade dos cristãos. Sim, conhecer o amor de Deus, fazer a experiência do amor de Deus, é buscar pela graça de Deus, viver a unidade com os irmãos e irmãs que creem em Jesus Cristo como o único Senhor, como o único Salvador. Esta encíclica ontem, ela completou 25 anos de sua publicação. E por isso, pedimos a Deus que em Jesus Cristo, nosso Salvador, nos dê a graça de viver a unidade com todos aqueles que creem em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. E por isso, durante toda essa semana, nós suplicamos: vinde, Espírito Santo, vinde e renovai a face da terra, renovai o coração dos discípulos e discípulas de Jesus, para que sejam fiéis até o fim dos seus dias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.